Olá, gente! A aula de hoje será sobre fisiologia do sistema respiratório, abordando o controle da ventilação pulmonar. Bem, então vamos iniciar nossa aula falando dessa temática que é bem interessante. Esse fluxograma, ele ilustra os principais processos que estudamos até então e findando, com o nosso último conteúdo, que será abordado na aula de hoje. A ventilação pulmonar, como bem sabemos, é a entrada e saída dos gases respiratórios, no caso, a entrada do oxigênio e a saída do dióxido de carbono, mediante os processos de inspiração e expiração, respectivamente. Vimos também que esses gases respiratórios, no caso o oxigênio e o dióxido de carbono, eles se difundem entre os alvéolos e o sangue. No caso, o oxigênio ele vai ser transferido para o sangue, do capilar pulmonar, e o dióxido de carbono vai fazer o percurso contrário. Lembrando que esses processos eles operam por difusão simples. Uma vez contido esses gases lá na corrente sanguínea, o que é que vai acontecer? No caso do oxigênio, ele vai ser levado até as células dos tecidos e o dióxido de carbono ele vai ser recolhido das células dos tecidos até os alvéolos. Vimos também os principais meios de transporte desses gases respiratórios. Hoje nós vamos estudar a regulação da respiração, que consiste aí no ajuste da intensidade da ventilação alveolar. Bem, aqui temos um fluxograma que ilustra que a ventilação, ela vai ser responsável, como vimos, por essa dinâmica, de entrada e saída dos gases respiratórios, entrada do oxigênio e saída do dióxido de carbono. Pois bem, dentre os gases respiratórios que estão contidos no sangue arterial, porque é justamente no sangue arterial onde vai existir esses mecanismos de controle, é justamente onde vai ocorrer o monitoramento, ok? É no sangue arterial. O que é que vai acontecer? Dentre esses gases respiratórios e também do pH, o que vai ser determinante no controle da ventilação, mas isso não quer dizer que os demais não sejam, é a pressão parcial do dióxido de carbono. É ele que vai determinar aí como principal gás para o controle da ventilação. Então, quando a sua concentração se eleva, os quimiorreceptores que a gente vai estudar, que estão distribuídos em pontos estratégicos, vai enviar a informação para o centro respiratório, ok? Centro este que vai regular justamente a respiração. Isso não quer dizer que o oxigênio não vai ser responsável, vai sim. Quando eu tenho uma queda da pressão parcial desse gás, também quimiorreceptores periféricos vão informar a condição. O pH também será um fator importante, principalmente se esse pH estiver muito baixo, muito ácido. É o que a gente chama de acidose respiratória. Principais sítios de controle da ventilação. Então, aqui nesse slide nós temos esse fluxograma que mostra os principais sítios. O primeiro deles, o centro respiratório, é aqui que vai ser orquestrado o controle da respiração, certo? Aumentando ou diminuindo a ventilação, ok? Ditando o ritmo dessa respiração. A gente vai ver mais adiante mais informações sobre esse local específico. Os quimiorreceptores centrais, eles vão estar localizados no tronco encefálico, numa região próxima ao centro respiratório. Os quimiorreceptores periféricos, eles vão estar distribuídos pelo corpo, principalmente aí nas regiões das artérias. Mais adiante a gente vai ver dois deles que são principais, que são
os seios aórticos e os carotídeos. E também vamos contar com receptores mecânicos pulmonares que estão distribuídos no pulmão, também vão estar distribuídos alguns receptores nas vias aéreas, e todos esses vão colaborar de alguma forma com o controle da respiração. Também é interessante aqui falar que existem receptores distribuídos nos músculos, nos tendões, ok? Que vão enviar informação para o centro respiratório. Nessa imagem, nós podemos observar o centro respiratório representado pelo bulbo, onde contém grupos de neurônios que vão orquestrar essa regulação. Temos também aqui o córtex, porque o córtex ele também participa desse processo a partir do momento em que eu tenho um controle da ventilação. Okay? A partir do momento que o indivíduo ele tem consciência da respiração, ele consegue controlar essa respiração, ele consegue controlar a sua ventilação. No estado químico do sangue no bulbo, a gente vai estudar mais adiante, que consiste justamente naquela área que a gente falou dos quimiorreceptores centrais. Então, esses quimiorreceptores centrais, eles são sensíveis a certas condições do líquido intersticial local, que é gerado mediante essas condições aqui faladas, ok? A gente vai falar bem detalhadamente. A temperatura corporal também promove, envia informação para o centro respiratório. Próprios receptores nas articulações dos músculos também informam. Receptores do tecido pulmonar também. E aqui nós temos os quimiorreceptores periféricos, que também são responsáveis em enviar informação para essa região que vai processar e enviar uma resposta, aumentando ou diminuindo a ventilação pulmonar. Centro respiratório. Então, vamos falar dessa primeira via. Nesse fluxograma, nós vamos ter a divisão do centro respiratório. O centro respiratório, ele se localiza no tronco encefálico. A gente vai ver porque vai ter grupos de neurônios que estão localizados no bulbo e grupos de neurônios que estão localizados na ponte. Com relação a esses grupos de neurônios que estão localizados no bulbo e na ponte do tronco encefálico, nós temos os seguintes: nós temos o grupo respiratório dorsal, o grupo respiratório ventral, o grupo pneumotáxico. O grupo respiratório dorsal, ele vai estar localizado na região dorsomedial do bulbo e vai ser responsável pelo controle da inspiração e do ritmo respiratório. Já o grupo respiratório ventral, ele se localiza na região ventrolateral do bulbo e é responsável pelo controle tanto da inspiração quanto da expiração. E a gente vai ver aí a importância desse grupo, principalmente durante a atividade física. E o terceiro grupo, o grupo pneumotáxico, que vai estar localizado na porção dorsal superior da ponte e é responsável pela frequência e amplitude respiratória. Lembrando que a frequência é o número de respirações que serão executadas por minuto. Figura 1, organização do centro respiratório. Então, aqui nessa figura é só ilustrando a localização desses grupos, né, de neurônios. Então, o centro pneumotáxico localizado na ponte, como foi já falado, grupo respiratório dorsal localizado no bulbo, na região, como o próprio nome já é bem sugerido, dorsal, o grupo respiratório ventral localizado na região do ventro lateral do bulbo. Grupo respiratório dorsal, que, como vimos, é responsável pelo controle da inspiração e do ritmo respiratório.
O grupo respiratório dorsal de neurônios se situa no interior do núcleo do trato solitário. Nós também vamos perceber a presença de grupos de neurônios na substância reticular adjacente do bulbo. Com relação ao núcleo do trato solitário, a terminação sensorial dos nervos vagos e glossofaríngeos correspondem justamente a essa região, ok? Então, o núcleo do trato solitário corresponde à região terminal sensorial dos nervos vagos e glossofaríngeos. Esses nervos, eles enviam informação de barroreceptores, de quimiorreceptores periféricos, de receptores pulmonares para o centro respiratório. Descargas inspiratórias rítmicas do grupo respiratório dorsal. Então, o grupo respiratório dorsal de neurônios gera surtos repetitivos de potenciais de ação neurais inspiratórios. Possivelmente, esses surtos repetitivos de potenciais de ação são desencadeados pela ação de redes neurais, onde a atividade de grupos de um neurônio excita um segundo grupo, que por sua vez inibe o primeiro. Não sei se vocês compreendem. Eu tenho um grupo de neurônios que, quando excitado, acaba liberando neurotransmissores que vão agir sobre um segundo grupo de neurônios, excitando. Uma vez esse grupo de neurônios excitados, eles vão produzir neurotransmissores que vão inibir a atividade do primeiro grupo, ok? Por isso que temos esses surtos repetitivos de potenciais de ação, porque existem esses dois grupos de neurônios, onde um grupo estimula o segundo e esse segundo inibe o primeiro, e assim é esse ciclo que vai se repetindo e gerando esses surtos repetitivos. Sinais inspiratórios em rampa. Grupos respiratórios dorsal de neurônios emite sinais em rampa para os músculos inspiratórios, principalmente para o diafragma. Se a gente observar esse sinal em rampa, ele é um sinal que faz com que ocorra a progressão da inspiração. Então, quando a gente respira, inspira, melhor dizendo, esse processo ele é progressivo, chegando a um determinado ponto em que vai cessar, dando início a um segundo ciclo da respiração, que é a expiração. Deu para entender o que significa esses sinais inspiratórios em rampa? É esse crescimento progressivo, chegando a um determinado ponto em que ele cessa, dando início ao ciclo seguinte, que é o ciclo expiratório. Assim sendo, os sinais inspiratórios em rampa são sinais inicialmente fracos que se intensificam progressivamente ao longo de 2 segundos de inspiração, cessando abruptamente durante os 3 segundos subsequentes, que são destinados à expiração. E como vimos, a expiração normal, tranquila, sossegada, ela é resultante da retração elástica dos pulmões e da caixa torácica, como vimos, ok? Vantagens da rampa inspiratória. Induz ao aumento progressivo do volume dos pulmões durante a inspiração e não a golfadas inspiratórias. Então, aqui a gente percebe que o pulmão vai se enchendo progressivamente. Não é uma golfada e, de repente, nós estamos com os pulmões todos cheios de ar, certo? Não, é progressivo, vai enchendo aos pouquinhos, ok? É essa a vantagem da rampa inspiratória. Garantir esse enchimento dos pulmões progressivamente durante a inspiração. Característica da rampa inspiratória. Primeiro, controle da velocidade de aumento do sinal em rampa. Na inspiração intensa, o sinal aumenta com rapidez. Então, ele consegue ter essa resposta em uma respiração tranquila e em uma respiração mais intensa. Controle do ponto limítrofe de interrupção súbita da rampa,
determinante da frequência inspiratória. Assim sendo, em qualquer momento, esses sinais em rampa podem ser interrompidos. E quando eu interrompo previamente esse sinal em rampa, eu vou ter aí o aumento da frequência respiratória, ok? Quanto mais se estende esse sinal em rampa, aí eu vou ter a redução da frequência respiratória. O centro pneumotáxico limita a duração da inspiração e aumenta a frequência respiratória. Assim sendo, o centro pneumotáxico, ele transmite sinais para a região inspiratória, promovendo o quê? O desligamento, a interrupção dos sinais de rampa inspiratória. Assim sendo, nós vamos ter sinais pneumotáxicos intenso e débil. Com relação ao sinal pneumotáxico intenso, a inspiração ela vai durar 0,5 segundos e a frequência vai ser de 30 a 40 ciclos por minuto. Aqui quando esse sinal ele é intenso, ok? Com relação ao sinal pneumotáxico débil, a inspiração ela vai durar 5 segundos ou mais, tendo aí uma redução da frequência respiratória, com 3 a 5 ciclos por minuto. Então, perceba, quando eu tenho uma intensificação do sinal, eu vou ter esse desligamento mais curto, né, em questão de tempo, aumentando a frequência respiratória. Quando eu tenho um sinal pneumotáxico débil, eu vou ter aí uma duração maior do tempo de interrupção dos sinais de rampa, consequentemente, eu vou ter uma diminuição da frequência respiratória. E aqui é a localização da ponte no núcleo parabranquial, como também vimos na imagem anteriormente. Grupo respiratório ventral. Funções tanto na inspiração como na expiração, como também foi abordado anteriormente. Esse grupo ele se situa junto aos núcleos ambíguo e retroambíguo no bulbo, como podemos observar aqui a localização do grupo respiratório. E esse grupo vai ter uma série de características interessantes que estão elencados aqui. Primeira característica, são inativos durante a inspiração normal e tranquila. Então, o grupo respiratório ventral, eles não estão ativos durante uma respiração normal e tranquila. Só vão ser ativados quando há necessidade de uma intensificação da respiração. Não estão envolvidos na oscilação rítmica básica responsável pelo controle da respiração. Quem vai ser responsável por isso, quem vai ditar esse ritmo básico na verdade, o grupo respiratório dorsal. São ativados quando a ventilação pulmonar precisa tornar-se superior à normal, que é o caso, como foi falado previamente, da atividade física, ou até mesmo algumas patologias em que o indivíduo ele tem uma necessidade maior de captação de oxigênio e eliminação do dióxido de carbono. Alguns neurônios causam inspiração e outros geram expiração, isso com relação ao grupo respiratório ventral. Para a emissão de sinais expiratórios para os músculos abdominais. Então, a informação final vai ser conduzida até os músculos abdominais, que, como vimos lá no processo de expiração, eles forçada, né, intensa, eles são requisitados. Na respiração normal tranquila, a gente não utiliza os músculos abdominais. E quando isto aqui acontece, a gente tem gasto de energia, então um processo aqui ativo. Sinais de insuflação pulmonar limitam a inspiração, o reflexo de insuflação de Ehring-Breuer. Bem, esse reflexo ele constitui mecanismo protetor
para evitar a insuflação excessiva dos pulmões. Então, vejam que é uma medida protetiva. É ativado quando o volume corrente atinge valor superior a 3 vezes o normal, ou seja, maior que 1,5 litro por movimento respiratório. Como vimos, o volume corrente normal gira em torno de 350 ml a 500 ml. Então, se eu tenho o aumento excessivo desse volume, os sinais serão enviados por meio desse reflexo para o centro respiratório e aí eu vou ter a resposta conduzida para os pulmões, evitando que essa estrutura, né, evitando que suas fibras musculares lisas se estirem excessivamente. Com isso, eu vou ter, consequentemente, uma redução da ventilação, beleza? Também aumenta a frequência respiratória. Esse reflexo ele é muito parecido com o que acontece com o controle promovido pelo centro pneumotáxico. Ou seja, a gente viu que o centro pneumotáxico ele interrompe os sinais de rampa inspiratória. Da mesma forma vai acontecer aqui. Esse reflexo ele vai inibir, ele vai interromper os sinais de rampa inspiratória. Bem, aqui é só mostrando aonde estão contidos esses receptores nos pulmões. Esse fluxograma, ele ilustra como o reflexo opera. Bem, a insuflação excessiva dos pulmões faz com que os receptores de estiramentos que estão presentes nas porções musculares das paredes dos brônquios, bronquíolos e parênquima pulmonar enviem sinais nervosos por meio dos nervos vagos até o grupo respiratório dorsal dos neurônios, promovendo a desativação dos sinais de rampa inspiratória e, consequentemente, a interrupção da inspiração. Não é da inspiração em si, mas do tempo de inspiração. Controle da atividade global do centro respiratório. Os sinais de controle respiratório podem aumentar ou diminuir para atender às necessidades ventilatórias do organismo. Então, o organismo ele está tranquilo, sossegado, ele não vai ter tantas exigências, apenas aquelas de manutenção. Quando o indivíduo ele pratica uma atividade física, aí as exigências do organismo vão aumentar, as células teciduais vão necessitar de mais oxigênio, principalmente as musculares, e aí o centro respiratório ele vai garantir esses ajustes, ou seja, vai aumentar a ventilação respiratória para levar mais gases, no caso oxigênio, até os tecidos, ok? Então, no exercício físico intenso, o consumo de O2 e a formação de dióxido de carbono aumenta 20 vezes o normal, exigindo elevações proporcionais da ventilação pulmonar, como falamos. Sim, vale aqui colocar que a ventilação pulmonar, quando aumenta, também favorece o organismo a eliminação do dióxido de carbono que é produzido pelo metabolismo celular, ok? Quimiorreceptores centrais. O controle químico da respiração. O objetivo da respiração é manter a concentração, no caso, a pressão parcial, apropriada de oxigênio, dióxido de carbono e íons de hidrogênio nos tecidos. Lembrando que esses íons de hidrogênio eles vão estar relacionados com o pH. O excesso de dióxido de carbono e íons de hidrogênio no sangue atuam diretamente no centro respiratório, gerando aí aumento da intensidade respiratória. Com relação ao oxigênio no sangue, esse gás ele não apresenta efeito direto sobre o centro respiratório, ok? Ele vai atuar quase exclusivamente sobre os quimiorreceptores periféricos, os quais vão transmitir a informação, ou seja, os sinais neurais, para o centro respiratório, diferentemente do que acontece aqui com o dióxido de carbono
e os íons de hidrogênio. Controle químico direto da atividade do centro respiratório pelo dióxido de carbono e pelos íons de hidrogênio. Então, vamos falar um pouco como é que esse gás, o dióxido de carbono, e como esses íons, eles conseguem controlar aí a atividade do centro respiratório. Bem, no centro respiratório, como já foi falado, nós contamos com grupos de neurônios, né? Os neurônios dorsais, os neurônios ventrais, que estão lá colaborando nos processos de controle. Existe uma área que está localizada no tronco encefálico, que é uma área quimiosensível. Essa área quimiosensível, ela interage com o centro respiratório, garantindo os ajustes apropriados mediante algumas condições, ok? Mediante uma diminuição do pH ou aumento excessivo do dióxido de carbono. Bem, essa área quimiosensível do centro respiratório é uma região neural situada bilateralmente que se encontra a apenas 0,2 milímetros da superfície ventral do bulbo. Então, se eu perguntar onde localiza a área quimiosensível do centro respiratório, que corresponde aí à área onde contém os quimiorreceptores centrais, vocês podem me responder que é a região do bulbo. Quimiorreceptores centrais. Nós vamos contar nessa área, né? Nessa área quimiosensível, com a presença de células especializadas na superfície ventrolateral do bulbo. Essas células especializadas, elas vão detectar a variação da pressão parcial do dióxido de carbono e também do pH dos fluidos extracelulares, ou seja, que estão no entorno dessas células, ok? Nos fluidos extracelulares que os banham no tronco cerebral e que vão modular a ventilação. As variações de pH no líquido cefalorraquidiano também vão afetar a ventilação por atuarem nesses receptores, nessas células especializadas. Excitação dos neurônios quimiosensíveis pelos íons de hidrogênio como provável estímulo primário. Então, essa área quimiosensível, como a gente viu, contém esses neurônios sensoriais que são sensíveis ao estímulo primário dos íons de hidrogênio, ou seja, ao pH. Então, essa área ela vai ser muito sensível ao pH. O estímulo secundário vai ocorrer pelo dióxido de carbono, por meio da variação da concentração de íons de hidrogênio. O que é que acontece? A gente vai ver que ocorre uma reaçãozinha química lá, que vai colaborar para essa diminuição do pH. Quando eu tenho um excesso de dióxido de carbono, ou seja, quando eu tenho um excesso da pressão parcial de dióxido de carbono, o que é que vai acontecer? Esse dióxido de carbono, ele vai se associar com a molécula de água, formando ácido carbônico. Em seguida, vai ocorrer a dissociação do ácido carbônico com formação de íons de hidrogênio e bicarbonato. Lembrando que esse processo de associação do dióxido de carbono com a molécula de água depende da presença de uma enzima, né? Uma enzima que a gente até estudou, que é a anidrase carbônica, ok? O dióxido de carbono estimula a área quimiosensível. E aqui a estimulação ela é indireta, ok? O dióxido de carbono apresenta pequeno efeito direto sobre a estimulação dos neurônios quimiosensíveis, mas tem efeito indireto potente. E aqui é aquela reação que eu acabei de falar, né? Então, o dióxido de carbono se liga à água por meio de uma enzima, a anidrase carbônica, formando o ácido carbônico, que se dissocia em íons de hidrogênio e bicarbonato. Essa área, a área quimiosensível, ela vai ser totalmente estimulada com um pH baixo.
E quem vai ser o gerador desse pH? O dióxido de carbono, por meio dessa reação química. O fator que torna o dióxido de carbono sanguíneo mais potente na estimulação dos neurônios quimiosensíveis em relação aos íons de hidrogênio sanguíneo é a alta permeabilidade do dióxido de carbono à barreira hematoencefálica, coisa que não acontece com esse íon. Portanto, sempre que a pressão parcial do dióxido de carbono sanguíneo aumenta, também a pressão do dióxido de carbono se eleva no líquido intersticial do bulbo e no líquido céfalo-raquidiano. Na figura 3, dióxido de carbono e a barreira hematoencefálica. O dióxido de carbono atravessa a barreira hematoencefálica e é rapidamente equilibrado com o dióxido de carbono do líquido cerebroespinal. Íons de hidrogênio e bicarbonato atravessam a barreira lentamente. Então, o pH é mais baixo e a pressão parcial do dióxido de carbono é mais alta no líquido ou no fluido cerebroespinal. Ok? Então, aqui é só mostrando, né, o capilar cerebral, a barreira hematoencefálica e as reações que se procedem nesse líquido cerebroespinal. E estimulando, como podemos observar aqui, os quimiorreceptores centrais, sendo que esses quimiorreceptores eles são sensíveis à elevação dos íons de hidrogênio que colaboram com a formação do pH do líquido ou do fluido cerebroespinal. Efeito estimulatório reduzido do dióxido de carbono após os primeiros 1 a 2 dias. O dióxido de carbono ele tem efeito potente só nas primeiras horas. Transcorrido alguns dias, o organismo ele vai se adequar a essa nova condição, reduzindo aí o efeito do dióxido de carbono. E esse fluxograma mostra como isso acontece, como isso opera. Então, vamos lá. O aumento de dióxido de carbono no sangue promove a excitação do centro respiratório nas primeiras horas. No entanto, transcorrido 1 a 2 dias, nós vamos observar a redução de 1/5 do efeito inicial nessa área. Isso decorre do reajuste renal das concentrações de íons de hidrogênio do sangue circulante de volta à normalidade. E como é que esse reajuste vai acontecer? Os rins, eles realizam esse reajuste mediante o aumento de íons de bicarbonato sanguíneo. Assim sendo, esse bicarbonato sanguíneo se une aos íons de hidrogênio do sangue e do líquido cefalorraquidiano, reduzindo os íons de hidrogênio. Esses íons de hidrogênio são reduzidos porque os íons de bicarbonato vão se associar a ele, ocorrendo a formação de ácido carbônico. Vai ser o processo contrário que a gente viu, né? Liberando dióxido de carbono e água no final do processo. Assim sendo, a variação de concentração de dióxido de carbono exerce potente efeito agudo sobre o controle respiratório, mas fraco efeito crônico. Efeitos quantitativos da pressão parcial de dióxido de carbono e da concentração sanguínea dos íons de hidrogênio sobre a ventilação. Então, vamos observar esse gráfico aqui, onde nós temos a ventilação alveolar e no eixo Y e no eixo X nós temos a pressão parcial do dióxido de carbono, bem como os valores para o pH. O que podemos observar? Observamos que, com o aumento da pressão parcial do dióxido de carbono, nós vamos ter, consequentemente, um aumento da ventilação alveolar. Já com relação ao pH, nós também vamos observar esse ajuste, né? Então, quando o pH ele vai se tornando mais negativo, ocorre o aumento também da ventilação alveolar. Comparando essas duas curvas, a curva da pressão parcial do dióxido de carbono e a curva do pH, a gente percebe que a pressão parcial do dióxido de carbono exerce
uma influência maior sobre a ventilação alveolar. Olha aqui como aumenta a ventilação quando eu comparo com o pH. O pH tem um efeito muito baixo sobre a ventilação alveolar quando comparado com a pressão parcial do dióxido de carbono. Então, vamos ver aqui. O aumento bastante acentuado da ventilação alveolar, causado pela elevação do dióxido de carbono, é observado nesse gráfico. A alteração da respiração no limite normal do pH sanguíneo entre 7,3 e 7,5 é 1/10 menor, quando eu comparo com a pressão parcial do dióxido de carbono. A alteração do dióxido de carbono causa efeitos sobre o controle respiratório, mostrando que esse gás tem uma importância significativa no controle da respiração. Alterações do oxigênio apresentam poucos efeitos diretos sobre o controle do centro respiratório. Modificações da concentração ou na pressão parcial do oxigênio quase não têm efeito direto sobre o centro respiratório a ponto de alterar o controle respiratório. O sistema tampão hemoglobina-oxigênio distribui quantidades quase normais de oxigênio, mesmo quando a pressão parcial do oxigênio pulmonar se altera de 60 para 1000 milímetros de mercúrio. Já isso não é verdade para o dióxido de carbono, tornando-o o principal controlador da respiração. Em condições especiais de dano tecidual por falta de oxigênio, o corpo tem mecanismos específicos de controle respiratório localizados nos quimiorreceptores periféricos, externamente ao centro respiratório do cérebro. Então, percebam que o efeito da diminuição da pressão parcial do dióxido de carbono vai estar muito mais relacionado com os quimiorreceptores periféricos do que com os quimiorreceptores centrais. A influência do oxigênio aqui é com relação a essas áreas que são sensíveis a esse gás. No caso, os quimiorreceptores periféricos. Os quimiorreceptores centrais não são. Quimiorreceptores periféricos. Sistema de quimiorreceptores periféricos para o controle da atividade respiratória, o papel do oxigênio no controle respiratório. Então, aqui na figura 5, nós temos o controle respiratório promovido pelos quimiorreceptores periféricos que estão localizados nos corpos carotídeos e aórticos. Aqui nós temos a localização dos corpos aórticos e, mais adiante, ou dos corpos carotídeos. Bem, então vamos falar um pouquinho mais sobre esses quimiorreceptores. São receptores químicos neurais específicos. Eles estão presentes em diversas áreas externas cerebrais, ou seja, está fora desse ambiente cerebral, esses quimiorreceptores periféricos. Detectam variações sanguíneas de oxigênio e respondem em menor grau às variações de dióxido de carbono e íons de hidrogênio. Mas isso não quer dizer que eles não respondam, eles respondem. Mas quem vai ser aí expressivo nessa resposta é o oxigênio. Transmitem sinais neurais para o centro respiratório encefálico para ajudar a regular a atividade respiratória. E aqui a gente vai observar a presença do nervo vago e do nervo glossofaríngeo, que vão conduzir essas informações para o grupo dorsal de neurônios. Localização dos quimiorreceptores. Então, nós vamos observar a presença desses receptores nos corpos carotídeos, nos corpos aórticos e associados a outras artérias das regiões torácicas e abdominais. E, mais uma vez, é só uma figura ilustrando a localização dos principais quimiorreceptores periféricos, né? Os corpos carotídeos e os corpos aórticos. Então, vamos falar sobre cada um deles, né? Os quimiorreceptores periféricos, os principais. Os corpos carotídeos, eles vão estar localizados bilateralmente nas bifurcações das artérias carótidas comuns.
Fibras nervosas aferentes desses corpos cursam pelos nervos de Hering e em seguida para os nervos glossofaríngeos e para a área respiratória dorsal do bulbo, como podemos observar na figura aqui. Corpos aórticos estão situados ao longo do arco da aorta. As fibras nervosas aferentes neurais desses corpos cursam pelos nervos vagos, também rumo à área respiratória dorsal do bulbo. Assim, cada um dos corpos quimiorreceptores recebe sua própria irrigação sanguínea por meio de artéria diminuta. O fluxo sanguíneo por esses vasos é extremamente alto a cada minuto, 20 vezes o peso dos corpos, e são sempre expostos ao sangue arterial e não ao sangue venoso, monitorando aí a pressão parcial do oxigênio, que é a pressão parcial do oxigênio arterial. Redução do oxigênio arterial estimula os quimiorreceptores. Na figura 6, nós temos o efeito da pressão parcial do oxigênio arterial sobre a frequência de disparos neurais do corpo carotídeo. Nesse gráfico, nós temos no eixo Y os impulsos nervosos do corpo carotídeo por segundo e no X a pressão parcial do oxigênio arterial. O que é que a gente percebe? A redução dos impulsos mediante o aumento da pressão parcial do oxigênio arterial. Assim sendo, os quimiorreceptores são intensamente estimulados quando a concentração de oxigênio no sangue arterial está abaixo até mesmo que o normal. A frequência de disparos neurais é particularmente sensível às alterações da pressão parcial de oxigênio arterial, situados entre 60 a 30 milímetros de mercúrio, faixa de variação onde a saturação da hemoglobina com oxigênio diminui rapidamente. Aumento da concentração de dióxido de carbono e de íons de hidrogênio estimulam os quimiorreceptores. Então, vejam que não é só o oxigênio que vai ser o gás responsável pela estimulação desses quimiorreceptores, mas também o dióxido de carbono e os íons de hidrogênio. E como isso vai acontecer? O aumento da concentração de dióxido de carbono, no caso a pressão parcial, ou de íons de hidrogênio, vão estimular esses quimiorreceptores. E a estimulação desses quimiorreceptores intensifica indiretamente a atividade respiratória. No entanto, essa atividade respiratória ela vai ser menos intensa, 7 vezes menos intensa. Efeitos periféricos e centrais do dióxido de carbono. A estimulação por meio de quimiorreceptores periféricos ocorre 5 vezes maior que a estimulação central. Então, percebam que o dióxido de carbono ele tem um efeito menos intenso na atividade respiratória quando envolve os quimiorreceptores periféricos. No entanto, o que é que acontece? A sua estimulação ela vai ser maior, até 5 vezes. Ou seja, esse gás ele estimula esses quimiorreceptores mais vezes, no entanto, a atividade respiratória vai ser menor. A vantagem, aumento da velocidade de resposta ao dióxido de carbono. Mecanismo básico de estimulação dos quimiorreceptores pela deficiência de oxigênio. Como é que isso vai proceder? Os corpos carotídeos e aórticos apresentam múltiplas células do tipo glandulares-like, que são denominadas de células glomosas, como podemos observar aqui na figura 10, ok? Essas células glomosas, elas fazem sinapse direta ou indireta com as terminações nervosas, como podemos observar aqui, os axônios aferentes glossofaríngeos. Então, nesse caso, nós temos uma célula glomosa pertencente ao corpo carotídeo. Basta lembrar o tipo de nervo que está fazendo essa sinapse. Bem, com relação às células glomosas, primeiro, elas podem atuar como quimiorreceptores e então estimular as terminações nervosas.
ou propõe que terminações nervosas, por si só, são diretamente sensíveis à pressão parcial do oxigênio, ok? Então, aqui nós temos a célula glomosa do tipo 2 e a do tipo 1, e observem as terminações nervosas, né, formando sinapses com essas células. O efeito da pressão parcial do oxigênio arterial baixa para estimular a ventilação alveolar quando as concentrações arteriais de dióxido de carbono e de íons de hidrogênio permanecem normais. Então, vamos observar o gráfico aqui abaixo. Bem, no eixo Y nós temos a ventilação alveolar e no eixo X a pressão parcial do oxigênio arterial em milímetros de mercúrio. Aqui nós observamos a pressão parcial do dióxido de carbono arterial em milímetros de mercúrio. Quando essa pressão parcial do dióxido de carbono é em torno de 40 milímetros de mercúrio, observem que a ventilação ela é constante, mesmo que ocorra uma variação na pressão parcial do oxigênio arterial. Com relação à pressão parcial do oxigênio arterial, nós observamos que ocorre um aumento da ventilação quando esta pressão ela vai se reduzindo, ok? Então vamos aqui. A ventilação quase nula vai ser observada quando a pressão parcial do oxigênio alveolar é maior que 100 milímetros de mercúrio. A ventilação aproximadamente duplicada vai ser observada quando a pressão parcial do oxigênio alveolar declina para 60 milímetros de mercúrio, como podemos observar no gráfico. Assim, a ventilação pode aumentar até 5 vezes sob pressão parcial de oxigênio muito baixa. A baixa pressão parcial do oxigênio arterial controla o processo ventilatório de forma bastante intensa. Estimulação ainda maior da respiração pela inalação de baixos níveis de oxigênio, o fenômeno de aclimatação. Definimos aclimatação como fenômeno de ajustamento do organismo a concentrações ou pressões baixas de oxigênio atmosférico. As causas da aclimatação. Esse processo ele vai acontecer dentro de 2 a 3 dias, onde o centro respiratório no tronco cerebral vai perder 80% de sua sensibilidade às alterações da pressão parcial do dióxido de carbono e dos íons de hidrogênio. Isso vai acontecer da seguinte forma: vai ocorrer o aumento da frequência respiratória e do volume corrente. Esses ajustes ele é conhecido como hiperventilação. Essa hiperventilação faz com que ocorra uma captação maior de oxigênio, mas também percebam que vai ter uma eliminação maior de dióxido de carbono. E isso pode levar a um quadro de alcalose. Então, o organismo ele resolveu isso através do quê? Da excreção de bicarbonato pelos rins e absorção de íons de hidrogênio. Feito esses ajustes, nós vamos perceber, nos casos de aclimatação, um aumento da ventilação alveolar de 400% a 500%. O efeito misto da pressão parcial de dióxido de carbono, do pH e da pressão parcial de oxigênio sobre a ventilação alveolar. Então, observem na figura 8 o diagrama misto exibindo os efeitos interrelacionados da pressão parcial de oxigênio e da pressão parcial de dióxido de carbono e do pH sobre a ventilação alveolar. Bem, nesse gráfico podemos observar que duas famílias de curvas, no caso a vermelha e verde, representam os efeitos combinados da pressão parcial do dióxido de carbono e da pressão parcial do oxigênio alveolares sobre a ventilação para os dois valores distintos de pH. É possível predizer o nível de ventilação alveolar com relação a quase todas as combinações de pressão parcial do dióxido de carbono alveolar, da pressão parcial do oxigênio alveolar e do pH alveolar. Então, aqui nós temos as diversas possibilidades, levando em consideração
esses três fatores: a pressão parcial do dióxido de carbono, do pH e da pressão parcial do oxigênio. Então, nós vamos ter esses dois grupos que vão responder a esses fatores, ok? Como podemos observar aqui no gráfico. Regulação da respiração durante o exercício físico. Bem, então durante a atividade física, nós vamos perceber que o consumo de oxigênio e a formação de dióxido de carbono aumenta, né, cerca de 20 vezes na atividade física vigorosa. O aumento da ventilação alveolar, ele vai ser proporcional ao aumento do metabolismo do oxigênio. A pressão parcial do oxigênio, do dióxido de carbono e do pH arteriais, eles vão permanecer normais. Na figura 9, nós temos o efeito do exercício físico sobre o consumo do oxigênio e da frequência ventilatória. No eixo Y, ventilação, X, consumo de oxigênio. Observem aqui o aumento da ventilação mediante o consumo de oxigênio, que é maior no exercício físico intenso, como podemos observar nesse gráfico. Assim, o aumento da ventilação alveolar não decorre do aumento sanguíneo da pressão parcial do oxigênio e pH, somados à redução de oxigênio sanguíneo. Mas o que de fato acontece para ter essas pressões durante a atividade física quase nos valores normais? Simples. O encéfalo, durante a transmissão de impulsos nervosos para os músculos participantes da atividade física, também transmitem ao mesmo tempo impulsos colaterais para o tronco cerebral para estimular o centro respiratório. Então, a partir do momento que o indivíduo está lá praticando o exercício, o encéfalo leva essa informação também para o centro respiratório. E por que isso acontece? Porque nos músculos, nos tendões, nós temos receptores que vão levar a mensagem até o encéfalo, ok? E o encéfalo, de imediato, envia a informação para o centro respiratório. O aumento da ventilação se inicia imediatamente com o começo da atividade física, antes que qualquer substância química sanguínea tenha tido tempo de se alterar. Assim, os indivíduos que praticam atividade física há muito tempo, quando iniciam essa atividade, a informação já é conduzida ao encéfalo e de prontidão já ocorrem todos os ajustes. A ventilação tende a aumentar e, consequentemente, os valores das pressões parciais do dióxido de carbono, do oxigênio e também do pH vão se manter quase nos valores ideais, diferentemente do que acontece com o indivíduo que não pratica exercício. Então, o encéfalo ele não tem ainda essa informação tão pronta e aí leva um certo período de tempo para que isso aconteça, ok? Por isso que os indivíduos que iniciam a atividade física, né, acabam reclamando muito do cansaço físico, porque o encéfalo não está preparado ainda para essas informações. Aqui nesse fluxograma nós temos a seguinte informação: o início da atividade muscular faz com que ocorra a transmissão de sinais neurogênicos para o centro respiratório do tronco cerebral, aumentando a respiração, e também vão conduzir essas informações para a musculatura, promovendo a contração muscular. Correlação entre fatores químicos e neurais no controle da respiração durante o exercício físico. Então, nesse gráfico, o que vamos perceber? Observem que no início da atividade física, eu tenho um aumento da ventilação, isso no primeiro minuto, e logo em seguida eu vou ter uma queda com posterior restabelecimento da ventilação, mantendo-se constante no final desse minuto. Isso para a ventilação. Com relação à pressão parcial do dióxido de carbono arterial, a gente vai perceber que durante o início dessa atividade, em decorrência do aumento da ventilação alveolar, eu vou ter uma queda na pressão parcial do dióxido de carbono, com consequente elevação, quando acontece justamente os ajustes
seguintes. Então, a ventilação é restabelecida quando ocorre essa queda na ventilação, que é o mesmo momento que ocorre uma subida da pressão parcial do dióxido de carbono arterial nessa região. Então, observem que no final, tanto a pressão parcial do dióxido de carbono quanto a ventilação vão estar dentro de valores muito semelhantes durante o exercício. Os sinais do controle respiratório neural são muito intensos ou muito débeis, assim, fatores químicos desempenham um papel significativo no ajuste final da respiração, mantendo assim as concentrações de oxigênio, dióxido de carbono e íons nos líquidos corporais dentro desses valores normais. Bem, outra figura, outro gráfico, que vai ilustrar a ventilação no eixo Y e pressão parcial do dióxido de carbono arterial no X. Então, no repouso, observem que o valor aqui de 40 milímetros de mercúrio, que é o valor normal para a pressão parcial de dióxido de carbono, a ventilação aqui ela é constante. Quando eu tenho um aumento dessa pressão, como podemos observar, eu vou ter, obviamente, o aumento da ventilação. No exercício físico, nós observamos bem isso, ok? O aumento da ventilação com uma pressão parcial de dióxido de carbono sendo mantida aí em 40 milímetros de mercúrio. O desvio da curva ventilatória causada pelo controle neurogênico do centro respiratório durante a atividade física é responsável por essa característica da curva. Os efeitos de diferentes níveis de pressão parcial de dióxido de carbono alveolar sobre a ventilação quando o corpo se encontra em repouso é mostrado na curva inferior. Os pontos demonstram que a pressão parcial do oxigênio arterial em estado de repouso, ou seja, baixo, e ativo, acima, ambos permanecem no nível normal de 40 milímetros de mercúrio, como podemos observar no gráfico. O fator neurogênico desvia a curva cerca de 20 vezes na direção ascendente. Então, perceba que eu tenho um aumento da ventilação, mas eu tenho a pressão parcial do dióxido de carbono dentro do valor normal de 40 milímetros de mercúrio. O controle neurogênico da ventilação durante o exercício físico pode ser, em parte, uma resposta aprendida. Assim, em períodos repetidos de atividade física, o cérebro fica progressivamente mais apto a produzir os sinais apropriados e necessários para manter a pressão parcial do dióxido de carbono sanguíneo em seu nível normal. Assim, acredita-se que o córtex cerebral esteja envolvido no aprendizado, uma vez que os bloqueios do córtex também bloqueiam a resposta aprendida. Na figura 12, nós temos a visão geral do controle ventilatório, que foi estudado na nossa aula. Então, vocês podem observar, né, todos os fatores que vão colaborar aí no controle da respiração. A bibliografia consultada foi Guyton, as imagens foram obtidas nesses sites e a gente fica por aqui. Até a próxima aula.